A chuva vinha de lado naquela tarde, fina e insistente, transformando as fachadas de tijolo da cidade universitária em manchas enegrecidas. Mark Davis caminhava apressado, o capuz encharcado colado à nuca, os sapatos pingando sobre o paralelepípedo. A bolsa de livros batia nas suas costas como um lembrete constante, trabalhos, provas, contas e, em casa, uma mãe que tossia demais e uma irmã que não podia parar de estudar. Aos 23 anos, estudante de direito e empregado de plantão numa cafeteria, ele carregava um cansaço que não se aclarava com sono. Se você ficou curioso com este começo, fique até o fim. Esta história tem reviravoltas que valem a espera. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o desfecho. Deixe o like se quiser apoiar histórias que exploram justiça, culpa e redenção. O telefonema veio quando ele abriu a porta de casa, molhado e trêmulo. Uma voz de mulher, certeira e calma, disse apenas: "Mark Davis, falei com seu professor. Venha a Brookshire House amanhã às 10. Traga um documento de identidade." No tom havia uma ordem quase ritual. Ela se apresentou como Eleanor Brooks. Era viúva, 71 anos, dona de uma fortuna que o jornal local descrevia com palavras grandes: legado, estância histórica, patrona das artes. Na mesma noite, depois de alguns telefonemas para medir a sanidade da proposta, Mark atendeu ao encontro, não por curiosidade, mas porque a proposta implícita na voz da mulher podia encerrar meses de contas atrasadas de sua mãe. A mansão dos Brooks erguia-se no topo da rua que descortinava a cidade, com pedras gastas e janelas altas que choravam à chuva. Mr. Harris, o mordomo, abriu a pesada porta de carvalho com uma reverência curta e olhos que pareciam pesar passado. O corredor cheirava a madeira polida e chá de bergamota. No piso, um tapete antigo silenciava os passos. Eleanor esperava sentado em um sofá largo, um chale de lã sobre os ombros, os cabelos brancos puxados para trás com disciplina. Havia algo de teatral em sua presença, não uma anciã frágeis, mas uma comandante cansada. "Mark", disse ela, com a voz que outrora conduziu salões e reuniões de conselhos, "você veio." A proposta foi direta e sem rodeios. Problema óbvio, solução clara. Eleanor oferecia casamento por contrato. Não era romantismo, era uma aliança formal, com cláusulas que protegiam o patrimônio da família e, mais importante para Mark, uma quantia substancial que cobriria as dívidas da sua casa, o tratamento da mãe, os estudos da irmã. Em troca, ele residiria na mansão, acompanharia a vida social mínima que se exigia de um marido, assinar documentos quando solicitado, comparecer a jantares se fosse preciso, e teria direito a um estipêndio que mudaria tudo. Tudo modulado em termos práticos, consultoria com advogados, assinatura de papéis, garantias de confidencialidade. Eleanor, cautelosa, disse que não faria nada ilegal e que buscava companhia mais do que amor. A mansão dos Brooks erguia-se no topo da rua que descortinava a cidade, com pedras gastas e janelas altas que choravam à chuva. Mr. Harris, o mordomo, abriu a pesada porta de carvalho com uma reverência curta e olhos que pareciam pesar passado. O corredor cheirava a madeira polida e chá de bergamota. No piso, um tapete antigo silenciava os passos. Eleanor esperava sentado em um sofá largo, um chale de lã sobre os ombros, os cabelos brancos puxados para trás com disciplina. Havia algo de teatral em sua presença, não uma anciã frágeis, mas uma comandante cansada. "Mark", disse ela, com a voz que outrora conduziu salões e reuniões de conselhos, "você veio." A proposta foi direta e sem rodeios. Problema óbvio, solução clara. Eleanor oferecia casamento por contrato. Não era romantismo, era uma aliança formal, com cláusulas que protegiam o patrimônio da família e, mais importante para Mark, uma quantia substancial que cobriria as dívidas da sua casa, o tratamento da mãe, os estudos da irmã. Em troca, ele residiria na mansão, acompanharia a vida social mínima que se exigia de um marido, assinar documentos quando solicitado, comparecer a jantares se fosse preciso e teria direito a um estipêndio que mudaria tudo. Tudo modulado em termos práticos, consultoria com advogados, assinatura de papéis, garantias de confidencialidade. Eleanor, cautelosa, disse que não faria nada ilegal e que buscava companhia mais do que amor. Mark, com os olhos no contrato, sentiu o peso do orgulho e da obrigação batendo no peito.
Naquela noite, antes de aceitar, ele caminhou sozinho pelo campus, o casaco pesado ainda úmido. As luzes da biblioteca acendiam filas de mesas onde estudantes estudavam. As janelas refletem vidas paralelas, quase alheias. Ele pensou na mãe, no som da respiração dela na escada, na irmã repetindo fórmulas até tarde. No fundo, tinha vergonha de reclamar de qualquer coisa. Ali havia uma saída, prática e limpa, de um mundo que apertava. Aceitou. O casamento foi discreto, nenhum alarde midiático, poucas testemunhas, um contrato assinado com advogados presentes. Eleanor colocou a aliança no dedo trêmulo de Mark com a mesma solenidade que colocava flores em tantos caixões. Mr. Harris ficou à porta observando como se medisse o futuro com o olhar. Na volta para a mansão, Mark notou como as portas se fechavam com mais cuidado do que no lar da sua mãe. A casa parecia um organismo com ritmos próprios, horários de refeições, quartos com fechaduras, andares que ele ainda não podia transitar. Os primeiros dias foram uma aula de etiqueta e distância. Eleanor vivia num quarto revestido de seda e livros de capa dura. Ela comia devagar e observava, como se catalogasse tudo. Mr. Harris movia-se como uma sombra leal. Havia também funcionários que sussurravam no corredor, olhos que se desviavam quando ele passava. E uma coleção de retratos. Harold Brooks com o queixo erguido, ela ao lado dele, jovem e de semblante fechado. Harold, ao que se dizia, morrera de um colapso após ruína financeira. Um colapso que Eleanor sempre associava a um golpe, a uma traição que sepultara sonhos. Foi no quarto terceiro da ala leste, numa manhã em que a chuva havia perdido a pressa e se convertera num rumor constante, que Mark notou a porta entreaberta. A chave que o mordomo guardava também insistiu na curiosidade de Mark. Era pequena, de bronze, com gravações que o tempo polira. Ele não sabia por que pegou-a, apenas que algo o puxou. A mansão, com todos os seus protocolos e horários, parecia lhe oferecer uma falha na blindagem. A porta deu para um gabinete acrescido de sombras. Havia prateleiras com livros de contabilidade antiga, mapas de propriedades, caixas encaixotadas. No fundo, um cofre embutido na parede, uma gaveta com papéis amarelados. Assim que as luzes da tarde tombaram sobre o piso de madeira, ele encontrou um envelope fechado com a caligrafia de Eleanor, elegante e inclinada. Dentro, algumas folhas dobradas e um diário pequeno encadernado em couro gasto. As páginas tinham anotações que alternavam entre datas e nomes. Mark sentiu as mãos tremer quando leu a primeira linha, curta e escrita na primeira pessoa, uma voz de outrora, íntima e fria. Não posso permitir que o nome de Harold seja esquecido como fraude. Eles o tiraram de mim. Eles se divertiram, e eu não voltarei para o silêncio. As palavras não eram apenas raiva. Havia um cálculo meticuloso, uma sequência, nomes, transações e uma frase que faiscava uma intenção. Se não posso recuperar o que perdemos, farei com que paguem. Embaixo, um nome repetido, acompanhado do registro de uma data. Professor Adrian Mallory, o homem que dirigia um dos departamentos mais influentes da universidade. Mark conhecia o nome. Adrian fora seu orientador por um semestre, um jurista respeitado, agora um possível alvo nessa lista manuscrita. À medida que vasculhava, encontrou rascunhos de cartas não enviadas, recebidas, termos fracassados de acordo, um mapa de transferências bancárias que traçava um percurso entre empresas e contas offshore. Havia também uma lista de nomes que se repetia, anotados como alvos, com instruções práticas ao lado. Infiltrar, desacreditar, expor contratos falsificados. O diário era uma testemunha de intenção. E havia algo ainda mais perturbador. Notas indicando a necessidade de alguém jovem, com pouco nome, capaz de assinar documentos sem que pulso tremesse. Uma mão facilmente apontada sem suspeita. Mark recuou.
A mansão, que até então era prisão dourada e abrigo, transformou-se num palco onde ele começava a perceber que fora escalado como ator secundário em um roteiro de vingança. 7 dias desde o casamento, 7 dias desde que aceitara, desesperado, ser o companheiro de uma mulher com segredos. Ele levou cópias. Primeiro para Peter, que era mais do que amigo, colega e ponte segura na universidade. Peter exalava pragmatismo, o tipo de pessoa que resolvia problemas em listas e prazos. Depois, à noite, os dois se encontraram na sala da pensão onde Mark crescera. Margaret, mãe de Mark, sentou-se com a expressão de quem reconhecia que havia portas entreabertas que não deveria forçar. A irmã, Lena, abraçava um livro com força. Eles não podiam perder tudo. Você precisa de um advogado, disse Peter, olhando os papéis sob a luz amarelada da lâmpada de mesa. Não podemos simplesmente confrontá-la sem provas. Ela é amiga dos melhores advogados da cidade. No contrato havia cláusulas de confidencialidade, murmurou Mark. E eu assinei, como se eu tivesse visto tudo aquilo e não tivesse sequer pensado. Peter colocou a mão no ombro dele com um aperto curto. Você ainda vai escolher, mas não ser o peão. Na madrugada, Mark voltou à mansão sob a desculpa de pegar um artigo que havia esquecido. Mr. Harris abriu a porta com a expressão de sempre, mas havia um corte de alerta nos olhos. Sr. Davis, disse ele, a senhora a espera no salão. Eleanor estava sentada, com o diário aberto sobre as joelheiras. A sua face sabia de tudo, como se já antevisse que alguém encontraria aquelas páginas. Não houve surpresa, apenas um silêncio que cabia como uma sentença. Você leu, disse ela. Ele tentou negar, mas as palavras soaram finas contra a madeira do salão. Achei documentos que falam sobre intenções, nomes. Por que eu faria parte disso? Por que me trazer para cá? Eleanor ficou olhando para uma janela que não mostrava nada além de chuva. Harold era mais do que meu marido, comentou com a calma de quem narra um fato. Era a espinha dessa família. Ele foi roubado, Mark. Roubaram-nos tudo. E aqueles que riram enquanto meus planos se desfaziam nunca pagaram. Eu não queria arrastar um jovem inocente para isto, mas precisava de distância entre minhas mãos nos atos. Precisava de quem assinasse e de quem talvez entendesse a lei o suficiente para mover peça. Então você me usou, disse ele, com a voz que secou a garganta. Usei, admitiu ela. Mas uso não é sinônimo de desprezo. A dor transforma, e eu não me reconheci mais como mulher capaz de esperar justiça por meios calmos. Havia um cansaço que parecia pesar mais do que a herança em torno dela. Sei onde errei. Mark sentiu no peito a complexidade afiar. Eleanor não era monstro, era a amargura que encontrara método. Havia nas páginas do diário planos para expor a corrupção que cercara Harold, mas também passagens que descreviam humilhação e uma vontade de ferir que transcendia a justiça. Ele lembrava-se das histórias que houvera na infância sobre o orgulhoso Harold, um homem que perdeu tudo porque confiara em outros. Agora, a resposta de Eleanor vinha empacotada em vingança. Eu poderia me entregar às autoridades, disse ele, ou poderia me calar e facilitar. O que você quer de mim exatamente? Ela fechou o diário com cuidado. Quero que me olhe de frente e me diga se ainda há em você um senso de justiça que não se compra. Havia um pedido velado para revelar se ele seria cúmplice. Mark pensou na mãe, na irmã, nas noites em claro. Pensou em Harold também, e no retrato sério que o homem deixara. A justiça que aprendia nos livros não combinava com a fúria de Eleanor. Era aquele momento em que a teoria e a vida real se chocavam com força. Ele podia aceitar a oferta e calçar a culpa com dinheiro que pagaria remédios e mensalidades, ou poderia recusar e enfrentar a possibilidade de perder tudo, inclusive a casa da mãe. Antes que pudesse responder, 3 batidas firmes ressoaram na porta principal. O som veio do corredor escuro, cortando o ar como uma ordem. Mr. Harris olhou para a porta, depois para Eleanor, e por um fio de expressão, Mark viu algo como resignação. São da delegacia, disse uma voz do corredor. Precisamos falar com a senhora Eleanor Brooks. Eleanor levantou-se ereta.
A sua face, por um momento, perdeu a suavidade do dia para revelar outra coisa. Medo, talvez, ou alívio. Que estranho, murmurou. Já não estamos sob chuva? Mark sentiu a pessoa no lugar onde antes havia uma casa segura se alterar. A chuva bateu mais forte contra as janelas. Lá fora, a cidade parecia guardar a respiração. A polícia entrou com uma formalidade gelada. Houve um breve diálogo sussurrado e depois palavras mais duras. Mandado, investigação, acusações. Mark percebeu que as folhas que encontrara, que ele levara apenas como prova para si mesmo, agora eram centrais para algo maior. Alguém havia posto os fatos em movimento enquanto ele permanecia hesitante. Peter, em contato com um conhecido investigador particular, tivera a prudência de enviar cópias para autoridades antes de qualquer confronto direto. O plano estava desvelado em plena noite. Eleanor foi surpreendida pela legalidade de sua própria teia. Seus olhos buscaram Mark, não com raiva, mas com uma questão que não pedia perdão imediato. Você me traiu, ela sussurrou, como se o som entre eles fosse apenas isso, e não o significado público que a palavra assumira ali. Eu não sabia, eu não queria ser o que você pensou, respondeu ele. Mas as palavras já tinham sido superadas pelo tilintar de algemas no final do corredor, pelo sussurro dos oficiais que liam as imposições do mandado. Mark, que entrara na mansão como homem que precisava de um respiro, percebeu que era, agora, testemunha de algo que o arrastaria para frente. Enquanto levavam Eleanor algemada, Mr. Harris inclinou a cabeça para Mark com uma compaixão que não pedia juízo. Você fez o que pôde, senhor, disse ele, e embora a voz soasse pequena, Mark entendeu que havia escolha no que vira, não apenas medo e manipulação, mas também a possibilidade de decidir pela verdade. Na manhã seguinte, a cidade acordou mais clara depois da chuva. As notícias corriam amargas. Eleanor Brooks investigada por conspiração e fraude. Mark, no quarto que agora ocupava com poucos móveis, sentou-se com o diário no colo e uma carta amassada que encontrara junto das folhas. A carta, datada anos atrás, tinha a grafia de Eleanor em momentos mais íntimos. Havia nela um trecho curto que ecoou no silêncio. Se me perguntarem qual foi meu erro, direi, deixei a raiva ocupar o lugar da espera. Não sei se a vingança trará Harold de volta, mas sei que não quero ser lembrada apenas por isso. Mark dobrou a carta e, pela primeira vez desde o casamento, sentiu algo que não fosse medo, responsabilidade. Ele poderia salvar sua família com o dinheiro que recebera, se fosse legalmente possível. Poderia também colaborar com a justiça, contar tudo o que sabia e arriscar até perder tudo o que restava. A linha entre sobrevivência e integridade parecia uma corda tensa sobre um abismo. Ele respirou fundo. Decidiu procurar um advogado de verdade, preparar-se para depor e, talvez, transformar aquilo que se rompia em algo que pudesse reparar, uma reparação que não fosse mera moeda. Quando desceu para a cozinha, Peter o esperava com jornais espalhados e o rosto cansado, mas firme. Eles vão querer a depoimento seu, disse ele, e não apenas como marido. Como estudante de direito, você entende a gravidade das assinaturas, dos encaminhamentos. Eles precisam de alguém honesto. Mark olhou para fora. O céu clareava, uma fresta azul entre as nuvens. Havia imagens demais na sua mente. O diário, a mulher algemada, o rosto do Mr. Harris e algo mais. A ideia de um legado transformado. Harold merecia algo melhor do que vingança, merecia ser lembrado com justiça, não com ódio. Mark segurou a carta como se fosse uma âncora e murmurou, para si e para quem mais quisesse ouvir, uma promessa que sabia ser difícil. Se for para expor, vamos expor tudo, mas não por revanche, por justiça. Do lado de fora, o sol tímido secava as poças, as folhas brulhavam e por um instante a mansão não foi só uma gaiola dourada, mas um lugar onde histórias quebradas começavam a buscar remendo. Ainda havia passos a dar, testemunhos a dar, um tribunal a enfrentar. Mark sabia que o caminho adiante exigiria coragem e custo.
E enquanto guardava a carta no bolso, sentiu que o que começara por necessidade poderia terminar, se fosse bem conduzido, em algo que reparasse, ao menos em parte, as feridas deixadas por Harold. O telefone tocou. Era a voz do advogado indicando a necessidade de comparecer à delegacia. Lá fora, a chuva cessara por completo. Mark apertou o punho, como quem segura uma chave, real ou simbólica, e saiu da mansão com passos que já não eram de fuga, mas de um homem que escolhera enfrentar a própria escolha. A delegacia cheirava a café velho e papel. O relógio na parede marcava um tempo que não parecia o mesmo que lá fora. O advogado, Dr. Carvalho, explicou com calma o que Mark já pressentira. Cada palavra registrada ali poderia ser usada em juízo. Cada silêncio poderia ser interpretado. Seja claro, conte o que viu e o que não viu. Não adorne. A verdade costuma cansar os curiosos menos rapidamente que uma mentira elegante, disse o homem ajeitando os óculos. No corredor havia repórteres, mas foram mantidos à distância. Mark assinou um termo, ouviu perguntas que iam desde o óbvio, quando percebeu que havia algo errado, até o quase impertinente. Por que confiou tanto numa pessoa que sabia ter ódio? Ele respondeu com a precisão de quem estudava regras e agora precisava viver por elas. Falou do diário, da carta, das transações que lhe parecera apenas uma confusão contábil, até que os números e os nomes, lado a lado, formaram uma linha reta em direção a algo que não aceitava ser apenas coincidência. Contou como Eleanor mudara depois da morte de Harold, como a perda, em vez de acalmar, inflamara. Não omitiu que recebera dinheiro, falou que sim, havia dúvidas sobre a origem de parte daquele montante. Disse também que não participara dos planos, que nunca ouviu conversas sobre percentuais, offshores ou notas frias. Dr. Carvalho interrompeu apenas para corrigir termos jurídicos, lembrar sobre o direito de não responder a perguntas que o incriminassem além do necessário e, sobretudo, para alinhar expectativas. Eles vão querer um retrato que faça sentido, não invente motivos para preencher lacunas. Ao final do depoimento, um investigador, Mr. Harris, estava lá, com o mesmo ar de quem carregava peso e compreensão, aproximou-se. Havia mapas de e-mails e extratos impressos sobre a mesa. Ele olhou para Mark como um homem que quer ver não só o que aconteceu, mas o que pode ser evitado no futuro. Sua coragem hoje pode mudar o rumo das coisas, senhor, disse. Mas é uma corrida longa. Prepare-se para dias em que o mundo for implacável com a verdade. Não havia julgamento em sua voz, só a prudente certeza de quem vira muitos casos cair por falta de testemunhos inteiros. Na cela da delegacia, Eleonor parecia menor do que Mark lembrava. A algema já não tilintava, mas a aliança, e orvalho, e memória, e raiva pareciam comprimidos num espaço muito pequeno. Quando Mark entrou, ela levantou os olhos. Houve um silêncio que não pedia a acusação. Havia uma pergunta suspensa como uma lâmina. Até onde uma pessoa pode ir sustentada apenas por dor? Eleonor, ele disse, porque era preciso nomeá-la, e não uma história. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você veio para me condenar? Para dizer que eu comecei tudo aquilo por orgulho? Vim para ouvir, respondeu Mark, e para dizer que o que você escreveu na carta pesa diferente do que fala na praça. Você escreveu sobre raiva, não sobre planos. Há um abismo entre sentir raiva e conspirar. Mas há também escolhas. Quero entender as suas. Ela inclinou a cabeça, como quem considerasse a confissão uma moeda pesada. Perdi Harold, murmurou. E quando se perde alguém assim, o mundo parece uma mentira que você precisa acertar à força. Eu achei que podia fazer justiça. Achei que se eu atacasse o suficiente, a verdade viria à tona. Não pensei em quanto se feririam no passo. Mark lembrou-se das noites em que ela, antes de tudo, era só uma mulher que amava e que perdia. Havia ali algo que não o absolvia nem o condenava, apenas explicava. Você pagou um preço por isso, disse ele, mas ainda podemos escolher o que virá depois. Não quero que Harold seja lembrado por ódio, quero que a verdade seja limpa e não poluída por vingança. Eleonor ficou quieta, pensativa. Se eu confessasse tudo o que sei, arrastaria nomes que talvez mereçam ser investigados. Talvez alguns desses nomes não tenham culpa direta.
Talvez eu tenha formado uma tempestade que não cabia só em mim. Saíram da cela com algo mudado entre os dois. Não perdão imediato, nem redenção, mas uma aliança tênue. Ambos agora sabiam que ali havia mais do que acusação. Havia uma possibilidade de reconstrução. Do lado de fora, a imagem que os jornais mostravam era dura. A manchete procurava um vilão. A realidade teimava em ser mais complicada. Os próximos dias foram feitos de audiências, consultas, checagem de documentos, reuniões no cartório do advogado, telefonemas à noite. Peter apareceu uma vez, o rosto cansado, a entrega silenciosa de um envelope com cópias de e-mails e protocolos que ele guardava por segurança. Havia entre ele e Mark uma distância que não se confundia com inimizade, mas com a cautela de quem vira uma família partir em 1000 pedaços e agora tentava recolher os mais firmes. Fez o certo, disse Peter ao se despedir, com uma voz que quisera ser firme e saiu com resquícios de culpa. Se isso não fosse dito, ninguém saberia a verdade. Mark não sabia se isso era consolo. Sabia, porém, que precisava escolher um caminho público, testemunhar em juízo com honestidade. Não para destruir Eleanor, mas para que a justiça fizesse o que o rancor não conseguira: separar culpa e intuito, crime e dor. Na noite anterior à primeira audiência no fórum, Mark sentou-se à mesa pequena do apartamento que agora era seu. O diário de Eleanor estava sobre a mesa, aberto. Lendo-o, ele encontrou mais lembranças que justificativas. Receitas de família, dúvidas noturnas, memórias de risos que retornavam como manchas claras no papel. Não havia orientação detalhada para um crime. Havia, sobretudo, fraturas. Ele fechou o livro e respirou fundo. Era necessário estar pronto para ouvir perguntas que não eram apenas da promotoria, de ex-amigos, de credores, de curiosos. Era necessário proteger aquilo que ainda valia a pena proteger. Na manhã da audiência, o fórum parecia uma máquina antiga que engolia histórias e devolvia decisões. A sala estava cheia: advogados, um representante do Ministério Público, alguns parentes e a imprensa que aguardava do lado de fora. Quando Mark subiu as testemunhas, o coração lhe batia com a cadência de quem tinha agora não só medo, mas uma convicção. Ele falaria com precisão, falaria a verdade e deixaria que o processo fizesse o que tinha de fazer. Ao terminar, sentiu que algo teria mudado, não necessariamente a sorte de Eleanor, mas a linha que dividia o que fora injustiça e o que fora crime. Lá fora, o ar parecia menos denso, dentro dele, uma clareza incipiente. Haveria reparo, e este começaria por admitir erros, por assumir responsabilidades, por não transformar prantos em armas. Quando saiu do fórum, Mr. Harris esperava-o. Eles abrirão outras frentes, disse o investigador, mas alguém começou bem. Você começou bem. Mark olhou para o céu, onde uma fresta de azul se abria entre nuvens que pareciam menos pesadas do que antes. Não havia vitória completa. Ainda havia processos, possíveis judiciais longos. Mas havia um novo sentido. A ideia de que justiça não é a mesma coisa que vingança e que responsabilidade pode ser a semente de reconciliação. Ele guardou a carta de Eleanor no bolso como se fosse instrumento e lembrete. Era tarde quando voltou à mansão para recolher alguns poucos objetos que precisava, não para fugir, mas para que nada no lugar lembrasse que antes ele vivera uma mentira confortável. Enquanto trancava a porta, sentiu que o dia seguinte traria novas perguntas. Estava pronto para respondê-las. Estava decidido a não deixar que o rancor de ninguém definisse Harold, nem a permitir que a dor de Eleanor se transformasse em motivo para destruir outros. Ao pôr do sol, a mansão parecia menos prisão e mais apenas casa, um lugar onde aquilo que restava poderia, com esforço, ser refeito. Mark caminhou até o jardim, as mãos no bolso, e pensou nas palavras que pronunciara no depoimento: por justiça, não por revanche. Elas ressoaram como promessa e, por isso, como obrigação. Precisava preparar-se. Havia testemunhas a serem convocadas, provas a validar e, sobretudo, uma decisão contínua de manter a integridade mesmo quando tudo convidasse ao contrário. Naquele silêncio pontuado apenas pelas folhas que caíam, Mark deixou que a responsabilidade se assentasse em seu peito, não como fardo que o esmagaria, mas como a tarefa de alguém que tinha a escolha de reconstruir.
Ele fechou os olhos, contou mentalmente as perguntas que poderia enfrentar e as respostas que deveria sustentar. A noite vinha, com ela a sensação de que o caminho era longo, porém necessário. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes do amanhecer. Era Mr. Harris, com a voz curta, sem rodeios. Um juiz assinara uma ordem. Os e-mails, os protocolos, tudo o que Mark guardara deveriam ser entregues ao processo. Não haveria sigilo que a corte não pudesse exigir quando a investigação ganhava nova dimensão. Mark ouviu e assentiu em silêncio. Do outro lado, apenas pequenos ruídos de papel, a respiração metódica do investigador que sabia esperar. Eles vão procurar mais do que queríamos revelar, disse Harris. Mas você fez o que tinha de fazer ontem. Mantenha calma. Entregue o que for pedido. Fechar a linha não o livrou do aperto no peito. Abriu a gaveta onde guardara os arquivos digitais, passou os dedos por capas e lembranças que agora eram provas. A carta de Eleanor, ainda no bolso, parecia palpitar como um aviso. Havia escolhas cujo preço vinha depois. A obrigação de transparência que assumira no fórum corria em paralelo com sua vontade de proteger a memória que ainda existia entre ele e a mulher que perdeu o rumo. Quando o motorista da promotoria chegou à mansão, Mark conduziu-o pelos corredores com passos controlados. Na sala de arquivos improvisada sobre a antiga biblioteca, entregou os discos, as sequências de e-mails, as anotações que não eram só números, mas diários de um tempo em que confianças se transformaram em cifras. Pediu a Harris que salvaguardasse as coisas que não eram de caráter público, fotos, cartas que tocavam pessoas alheias ao caso. Harris hesitou, depois concordou. Havia naquele gesto a lembrança de que a justiça também perguntava pela dignidade. Os dias que se seguiram foram compactos, feitos de espera e pequenas devastações. Telefonemas de advogados pedindo esclarecimentos, o som distante da imprensa mastigando títulos, a necessidade de comparecer a entrevistas sem ceder à tentação de transformar confissão em espetáculo. Sempre que surgia a vontade de defender Eleanor por nostalgia, Mark lembrava suas palavras no tribunal. Por justiça, não por revanche. Era essa a bússola que o impedia de ceder ao ressentimento e o forçava a encarar o que seus papéis mostravam, nem mais, nem menos. Numa tarde cinzenta, recebeu a convocação para visitar Eleanor. A notificação trazia o endereço da ala de segurança, horários restritos, regras que transformavam trocas humanas em procedimentos. Preparou-se como se fosse para uma conversa difícil com um mar revolto, revisou trechos do diário, marcou perguntas, tentou prever respostas. No fundo sabia que não iria até ali para julgar, fora isso que já acontecera nos corredores do fórum, mas para ouvir, para oferecer uma verdade humana no lugar de acusações que empilhavam pedras. O saguão da instituição tinha a claridade severa de um lugar que se esforçava para não ser lugar algum. Guardas registraram sua entrada com olhares que misturavam curiosidade e protocolo. Eleonora aguardava na sala de visitas, com um casaco que parecia pequeno demais para o corpo magro. Quando eles se olharam, houve um segundo em que ambos reinterpretaram anos. Não havia só culpa, havia a gravidade de tudo o que restava. Eleonor, disse Mark, e a palavra soou como invocação, como se chamasse alguém que existia em 2 linhas do tempo. Ela sorriu, um gesto hesitante, e os olhos carregados lhe revelaram noite sem sono. Mark, respondeu. A voz parecia aprender a si mesma. Eles falaram primeiro de coisas pequenas, do jardim, das plantas que ela gostara de podar, de uma receita que lhe lembrava ter provado anos antes. Aos poucos, as palavras foram sendo trocadas com menos cuidado performático e mais verdade. Testemunhos de amor que tinham sido mal administrados, padrões de silêncio, o erro que crescera sem que ninguém o contivesse. Eu falhei, disse Eleonor num fio. Não há expediente bonito para o resto. Mas não fiz aquilo por ódio, fiz por medo, e por orgulho, e por confusão. Mark ouviu. Não procurou perguntas que destruíssem o que havia de humano ali. Procurou entendimento. Perguntou então sobre decisões que agora eram objeto de investigação, sobre pessoas citadas em algumas notas do diário.
Eleonor olhou para as mãos, as unhas marcadas e disse nomes que surpreenderam sem escandalizar. Vozes de conselho que a Visocha, no calor do dia a dia, pareciam decisões técnicas e que então se espraiavam em consequências. Você queria proteger quem? Perguntou ele. Às vezes a gente protege ideias, respondeu ela. A gente protege a imagem que fizemos de nós mesmos e, no fim, protege o homem que a imagem sustentava. Eu pensei que, se eu apenas adiava, consertaria tudo depois, mas a curva do erro não espera consertos. Houve um silêncio denso, onde o barulho do mundo do lado de fora chegava como um rumor distante. Mark lembrou-se da carta que guardara, das ambiguidades, das receitas, das risadas que apareciam como manchas claras nas páginas. Pensou também nos e-mails que agora circulavam sob ordem do tribunal, nas planilhas que poderiam atingir gente que ele mal conhecia. E, no entanto, tudo aquilo parecia menor frente ao que tinha em frente, um ser humano admitindo falhas e pedindo, sem artifícios, por alguma forma de redenção. Eu não vim aqui para destruir ninguém, disse Mark finalmente. Vim porque prometi dizer a verdade, e a verdade é complexa, mas não posso fingir que a dor anula a responsabilidade. Eleonora sentiu, com lágrimas contidas. Sei disso, não peço absolvição, peço que você não transforme minha queda em arma para ferir outras pessoas. Não tenho forças para ser o martírio de ninguém. Ele ponderou. Havia naquele pedido uma exigência ética que se alinhava com a sua própria resolução, não permitir que a dor de um se tornasse instrumento de vingança. Havia também o peso real das consequências. Sabia que a justiça, por vezes, precisava de rigor para cumprir o que era justo. Ao sair da visita, Mark sentiu o ar pesar e depois aliviar num gesto quase imperceptível. Havia fraturas que não se fechariam por simples palavras. Havia processos legais que seguiriam seu curso. Mas também havia uma verdade interior que se consolidava. Sua responsabilidade não era causar ruína, nem proteger impunidade. Era oferecer o que tinha de mais limpo, testemunho, documentos, lealdade ao que realmente significava justiça. Nas semanas que vieram, o processo se alongou em idas e vindas. Testemunhas foram chamadas, contratos revistos, números checados, até que parecessem pequenos monstrinhos reprovados. A imprensa tecia narrativas, amigos evaporaram, e outras figuras, antes ausentes, reapareceram com propostas de acordo e promessas de silêncio. Mark foi chamado novamente ao tribunal e suas respostas continuaram precisas, sem a teatralidade que a mídia desejava, nem a frieza de quem evita a dor. Certa tarde, após uma sessão longa, Mr. Harris o encontrou no corredor. O investigador trazia nos olhos uma espécie de cansaço que fazia justiça ao seu trabalho. Há coisas novas, disse. Documentos apontam para irregularidades sistêmicas. Não é só uma pessoa, mas também não é um complô de vilões. É um nó, incompetência, decisões erradas, medo de admitir falhas. Algumas pessoas terão de responder, e outras, talvez, serão chamadas a reparar. Mark ouviu e sentiu que, por mais doloroso que fosse, aquilo era um movimento inevitável. Reparação profissional, financeira, simbólica, talvez reconciliação em alguns casos, talvez condenação em outros. O futuro não lhe parecia mais simples, mas parecia honesto. Naquela noite, ao fechar a porta do apartamento que agora chamava de lar, Mark deixou a janela semi-aberta para que o vento levasse consigo algo do dia. Sentou-se com a carta de Eleanor sobre o colo e leu-a mais uma vez. As linhas, antes cheias de lacunas, agora lhe mostravam pessoas, escolhas e lugares onde o humano se enganou. Não havia desculpa capaz de tornar o erro aceitável. Havia, todavia, a possibilidade de restituição. Decidiu que, quando tudo terminasse, seja qual fosse o veredito, faria o que pudesse para que as consequências servissem a algo além do castigo, que fossem cunhas para abrir diálogo, para que aqueles que permaneceriam no convívio público aprendessem que responsabilidade e compaixão não são apostos, mas formas diferentes de iluminar um caminho que ainda podia, mesmo assim, ser trilhado. Na madrugada, antes de cair no sono, pensou em Harold, no nome que tantas vezes ouvira, na sombra que pairava por sobre as conversas.
Seria necessário, cedo ou tarde, confrontar o homem com fatos, sem rancor e sem complacência. Prometeu a si mesmo não transformar essa necessidade em retaliação. Havia dentro de si um desejo claro, que a justiça servisse como remédio, não como instrumento de fúria. E enquanto a cidade respirava em sono indistinto, Mark dormiu com os olhos pesados de quem carregava responsabilidade e esperança. A combinação a que sempre voltara quando sentira que, apesar de tudo, havia ainda algo a consertar.